Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9. E vamos ler as palavras do nosso bom mestre, dos versos 57 a 62. Lucas 9, de 57 a 62, mesmo assentados, porém com atenção e reverência, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Lucas 9, a partir do verso 57, diz assim o Senhor: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Quero o Senhor abençoar ricamente a leitura da sua palavra. Irmãos, vamos mais uma vez orar, curvar a nossa fronte, suplicando a Deus o auxílio na exposição da sua santa palavra. Vamos orar. Santo Deus e Pai, te damos graças pela tua palavra, Senhor. Te damos graças por Jesus Cristo, nosso bom mestre, e pelas verdades que ele tão claramente nos apresenta, nos ensinando das implicações a respeito do compromisso que é exigido daqueles que de fato lançam-se como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Te damos graças, Senhor, pelo testemunho que vimos hoje, daqueles que publicamente professaram a sua fé, mas só o Senhor conhece os corações. E rogamos, ó Deus, que o Senhor a eles e a nós também nos conceda a compreensão da seriedade do que significa ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos assim, ó Deus, dá-nos atenção, dá-nos compreensão, dá-nos a assistência do Teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente para compreender as maravilhas da Tua lei. E abençoa o Teu servo, ó Deus, para que a despeito das nossas fraquezas, a despeito da nossa limitação, o Senhor nos conceda, ó Deus, clareza para expor a Tua palavra com fidelidade, para a edificação de todos nós e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, ó Deus. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, congregação do Senhor Jesus Cristo, quando lemos os evangelhos e vemos a oposição que o Senhor Jesus Cristo recebeu de muitos, que o rejeitaram, que o criticaram constantemente, quando vemos a forma como Cristo morreu, traído, numa cruz, por vezes temos a impressão que Cristo, quando caminhava, quando estava a desenvolver o seu ministério público, que ele estava só. Mas isso não é a verdade. Quando olhamos com atenção os relatos dos evangelhos, nós sabemos, meus irmãos, que Cristo era extremamente popular. Vez após vez, lemos que Cristo estava cercado de multidões. Pessoas que o seguiam onde ele quer que fosse. Dificilmente o Senhor conseguia até mesmo um momento de sossego.
Um momento a sós? Pois constantemente ele estava pressionado pela multidão que estava ali acompanhando o seu público, o seu ministério público. Muitos estavam ali porque ouviam a sua palavra, estavam encantados com a mensagem do reino. Outros impressionados pelos milagres que ele fazia, ou pelos pães que ele multiplicava. O fato é que a sua autoridade era reconhecida amplamente por aqueles que ali estavam. E muitos professavam crer no Senhor Jesus Cristo. Muitos estavam ali seguindo ao Senhor Jesus Cristo com empolgação, com ânimo, e queriam se lançar como discípulos do Senhor Jesus Cristo. O discípulo do Senhor Jesus Cristo é aquele que segue o Senhor Jesus Cristo. É aquele que o acompanha. É aquele que segue onde quer que ele vá. É aquele que ouve a sua palavra e acolhe com fé e com esperança no coração. Porém sabemos que nem todo aquele que professava fé no Senhor Jesus Cristo, que professava ser discípulo no Senhor Jesus Cristo, que professava um desejo de seguir ao Senhor Jesus Cristo, nem todo o que fazia isso o fazia com compreensão e sinceridade, não é? Já naquele tempo muitos o faziam com superficialidade, muitos não compreendiam realmente aquilo que estavam dizendo, ou seguiam por interesse, ou seguiam superficialmente, ou seguiam sem compreender realmente as implicações profundamente sérias que envolvem o compromisso assumido de seguir o Senhor Jesus Cristo. E essa superficialidade está também nos nossos dias, não é? Podemos dizer nos nossos dias também que ser cristão é algo extremamente popular. O Brasil é considerado uma nação cristã. A grande maioria da população brasileira disse cristã. Muitos admiram o Senhor Jesus Cristo, muitos até dizem, eu o considero como o meu Senhor. Eu li recentemente no noticiário que há pouco começou aquele programa de TV, o Big Brother Brasil, e num dos episódios eles celebraram um culto a Cristo. Depois de uma balada, seminus e bebendo e aproveitando a vida, resolveram cultuar a Cristo. Obviamente não compreendem o que significa ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Há muita superficialidade do que significa ser um discípulo do Senhor. E por isso, meus irmãos, nessa ocasião onde recebemos aos irmãos na condição de discípulos do Senhor Jesus Cristo, assumindo o compromisso público para segui-lo onde quer que ele vá, para recebê-lo como Senhor e Salvador, é que devemos parar e ponderar, segundo as palavras do nosso bom mestre, a respeito das implicações sérias do compromisso assumido de ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E é isso que temos na passagem que temos diante de nós, não é? Aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo estava já chegando perto do fim do seu ministério público. No capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo havia determinado firmemente a ir para Jerusalém, onde lá ele seria traído, ele seria preso, ele seria julgado injustamente pelos homens e seria crucificado. O clima de tensão estava cada vez mais se agravando em Jesus Cristo e naqueles que o seguiam. O Senhor estava também, como vemos no capítulo 10, prestes a enviar os 70, que haveriam de ir se espalhar pelas regiões e anunciar o Evangelho, pregando o Evangelho. E nesse contexto de seriedade, nesse contexto debaixo da sombra da cruz que se aproximava cada vez mais, é que alguns homens do meio da multidão, nós lemos, indo caminho afora, Cristo seguindo para Jerusalém, se aproximam diante de Cristo, professando publicamente a sua fé, afirmando para Cristo e para quem quer que estivesse ali, para que ouvisse em alto e bom som, que o desejo deles era seguir o Senhor Jesus Cristo.
E nos 3 casos que nós temos aqui desses 3 homens, em cada um deles o Senhor revela a superficialidade da profissão de fé deles, ensinando o compromisso daqueles que professam seguir a Cristo, ensinando a respeito da seriedade do que é ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Esse, meus irmãos, o tema que queremos considerar nesta manhã. Compromisso sério de seguir o Senhor Jesus Cristo. E em cada uma delas, meus irmãos, em cada um desses diálogos, em cada uma dessas pessoas, o Senhor, Ele fala a respeito do seguir a Cristo, do segui-lo, do ser o seu discípulo, e Ele apresenta este compromisso que deve ser assumido por uma perspectiva um pouco diferente. Ele mostra aspectos diferentes do compromisso de seguir a Cristo. E o primeiro diálogo, meus irmãos, Cristo ele fala a respeito do custo pessoal, do sacrifício que é assumido quando nós professamos a fé no Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo no verso 57. Nós vemos o seguinte: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: os raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Meus irmãos, a profissão de fé desse homem, de fato, foi impressionante, não é? Uma das coisas que, como membro do conselho da igreja, como pastor, um dos privilégios que nós temos é ouvir o testemunho individual de cada um. E é sempre uma alegria, é sempre um privilégio ouvir como Deus operou na vida de cada um. E cada um tem a sua forma de se expressar. Existem aqueles mais tímidos e recatados que com poucas palavras, mas com sinceridade e fé no coração, falam da sua sinceridade, do seu amor por Cristo. Outros são mais efusivos e falam com grande entusiasmo, e com grande ênfase e com grande empolgação, até mesmo com lágrimas nos olhos, a respeito do seu desejo de servir a Jesus Cristo. Esse homem era um deles. Esse homem é um daqueles que se aproximou do Senhor Jesus Cristo, falando para ele com clareza: Mestre, seguir-te-ei aonde quer que fores. Que palavra que traz alegria, que declaração firme, que declaração clara desse homem, dizendo do seu desejo sincero e da sua disposição de seguir a Cristo. Feliz e animado. Para meus irmãos, resposta do Senhor Jesus Cristo, daquele que sonda os corações e que vai além das palavras, além da empolgação superficial que os homens podem colocar diante dele, e que sabe e conhece os recônditos do coração e as dificuldades e os pensamentos. Ele não recebe aquela palavra de empolgação com a mesma empolgação que aquele homem se aproximou dele, não é? Mas ele dá aquilo que nós chamamos de um balde de água fria. Ele responde: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que o Senhor Jesus respondeu aquilo? Não sabemos ao certo, mas há uma pista para nós. No Evangelho de Mateus nós temos a passagem correlata que fala do mesmo episódio, e lá quando lemos essa situação, lemos esse mesmo fato a respeito desse homem. Aqui em Lucas nós lemos que foi um certo alguém que lhe disse, mas lá em Mateus nós aprendemos algo a respeito desse homem. Mateus diz que era um escriba, um homem versado na lei, acostumado com a palavra de Deus, que tinha a sua vida dedicada em estudar a lei de Deus, um escriba. E nós podemos imaginar a atitude daquele escriba ao ver Jesus Cristo, o mestre dos mestres, ouvindo os seus discursos, ouvindo os seus sermões, ouvindo a sua palavra,
a Bíblia diz que ele não falava como os fariseus, pois ele falava como quem tem autoridade. E aquele escriba pensou: aqui está um mestre, o qual eu posso me colocar aos seus pés e aprender das suas palavras, acompanhá-lo, ouvi-lo do seu ensinamento profundo, do seu ensinamento espiritual a respeito do reino de Deus. E talvez aquele escriba pensasse: agora eu irei ter a vida de um teólogo, a vida de alguém que vai gastar a sua vida estudando e aprendendo aos pés do mestre dos mestres. A vida de escriba, meus irmãos, era uma vida confortável, era uma vida reclusa, era uma vida dada aos livros, dada ao estudo, dada aos rolos, ao ensinamento. Era uma vida marcada por um certo conforto. Porém, meus irmãos, o Senhor Jesus tinha a ensinar algo àquele homem, que de fato ele, ao segui-lo, sim, ele deveria estar ali para aprender as suas palavras, para ouvir o seu ensinamento, mas não seria aquela vida confortável que ele estava acostumado a ter. E não seria a vida confortável que ele almejava ter ao seguir o Senhor Jesus Cristo. Que ao seguir o Senhor Jesus Cristo, ele não estaria experimentando talvez uma melhora na sua condição de vida, um upgrade assim, agora ele seria um escriba melhor. Mas ele estaria prestes a passar por privações, passar por lutas e dificuldades. E ele faz apresentando uma declaração dele mesmo. Ele diz: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. Animais têm mais conforto nessa vida do que o mestre que você deseja seguir. Nós sabemos que a vida do Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento, foi marcado por isso, não é? Marcado por sofrimento. Ele nasceu em meio a animais. Ele nasceu numa manjedoura, não tinha lugar para ele. Desde o seu nascimento, não tinha um bercinho sequer, um quartinho sequer, de dignidade humana para acolher o Rei da Glória. Aqui não tem lugar para você, disseram para José e Maria. Aqui não tem lugar para você. Aqui não tem lugar para você. E arranjaram um local onde os animais ficam para acolhê-lo. E toda a sua vida foi marcada por isso. Fugitivo, pois Herodes queria matá-lo. Teve que sair para o Egito, fugido. Ali ficou. Voltou, foi para Nazaré, e de onde muito bem perguntam: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Essa era a sua vida. Muitas vezes ele de fato dormiu ao relento, talvez no Monte das Oliveiras ali. Em outros momentos, pela graça e pela misericórdia do Pai, ele recebeu acolhida, assim, daqueles que assistiam. Havia mulheres abastadas que seguiam o Senhor Jesus Cristo e, como podiam, provinham para ele, para o seu sustento. Mas nem sempre. Grande parte da vida de Cristo foi marcado por lutas e privações. E ele fala para aquele escriba: você me seguirá aonde quer que eu for? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho descanso. A vida comigo, ó escriba, não será uma vida fácil. Se de fato você deseja seguir-me, compreenda, você tem que pagar um alto preço. Há um custo em seguir a Cristo. Meus irmãos, a salvação é pela graça. A salvação é uma dádiva do Senhor. É algo que Ele dá graciosamente para nós. Mas ao mesmo tempo que vem de graça, ela vem também com um custo. Não um custo para sermos merecedores da graça, mas tendo recebido a graça exige de nós um custo de vida, um sacrifício pessoal, o qual aquele homem não compreendia. E eu pergunto aos irmãos que aqui hoje professaram publicamente o desejo de seguir Jesus Cristo aonde quer que Ele vá, irmãos, e todos nós que aqui estamos, eu entre eles, nós compreendemos o custo de seguir ao Senhor Jesus Cristo?
Compreendemos que a partir de hoje, estamos assumindo publicamente uma vida de lutas e dificuldades e de sacrifício pessoal, o qual irá custar o nosso conforto, o qual irá custar muitas vezes a nossa paz, o qual irá custar aquelas coisas que almejávamos para nós mesmos, que iriam melhorar a nossa vida, e que a sua vida, a partir de hoje, será mais difícil e não mais fácil. Seguir a Cristo em muitos aspectos é uma glória. Mas seguir a Cristo não é fácil. O próprio Senhor Jesus nos ensina isso muitas vezes. Ele fala, por exemplo, das perseguições em Mateus 10, verso 24. Veja o que ele diz. Mateus 10, verso 24, ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre, e nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. E então lhe disse: chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos domésticos. Você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Então saiba que você não está apenas recebendo da parte dele os seus ensinamentos, mas que você receberá também a vida de Cristo. Muitos pensam o seguinte: ser discípulo do Senhor Jesus Cristo é gostar ou seguir certos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E muito embora não seja menos do que isso, ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo é mais do que isso. É mais do que apreciar os seus ensinamentos. Ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo é seguir nos passos que Ele andou, é ter a vida de Cristo em nós. E a vida de Cristo é a vida da cruz, é a vida do sofrimento, é a vida da humilhação. E se você deseja ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, você recebe essa carga também. E quem diz isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz para nós em Mateus 16, verso 24, ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. A vida de Cristo é a vida da cruz, não é? É a vida marcada pela cruz. Humilhação, sofrimento, morte e maldição. Essa é a vida do cristão. Você tem agora uma cruz para carregar. Que representa o quê? Talvez você pergunte: pastor, é verdade, agora eu preciso fazer certas concessões, eu irei pagar um preço, abrir mão de certas coisas, e é um custo, é um sacrifício, mas qual é o limite? Não há limite. Não há limite nesse custo que você tem a pagar. Pois o próprio Cristo nos ensina que o limite é a própria vida. E o que há de mais precioso para o homem, que bem maior ele tem do que a sua própria vida? Ele diz para nós: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Tomar a cruz quer dizer morrer para si mesmo. Morrer para a sua vontade, morrer para os seus confortos, e seguir após Cristo. Compreendemos que é um custo. E quando nos tornamos cristãos, ganhamos inimigos. Satanás, o mundo e o pecado passam agora a ser nossos opositores. O apóstolo Paulo, escrevendo em Atos 14, no verso 22, quando ele estava em Antioquia, ele diz que importa, por meio de muitas tribulações, entrar no reino de Deus. O caminho do reino é cercado por tribulações e angústias. Querido, seguir a Cristo não é fácil. Você está disposto a seguir aonde quer que Ele vá? A não ter onde reclinar a cabeça? A enfrentar as lutas e dificuldades da fé cristã? As oposições de todos os lados, temores por dentro e por fora, como diz o apóstolo Paulo? A vida cristã não é fácil. Mas há um segundo encontro aqui, meus irmãos, onde o Senhor Jesus Cristo fala a respeito de um compromisso. Não é apenas um compromisso custoso, mas é um compromisso radical também. Veja o que ele diz aqui a partir do verso 59.
A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Queridos irmãos, esse homem, diferente do anterior, ele teve uma situação um pouco diferente. O primeiro, ele se voluntariou para servir a Cristo, não foi? Ele chegou dizendo: mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Esse segundo, ele teve um privilégio ainda maior. Ele teve o privilégio de Cristo chamá-lo. Cristo foi até ele e disse: segue-me. Que privilégio, não é? Já imaginou? Você estar ali, Cristo, dentre muitos que ali estão, dentro de uma multidão, olhar para você, olhar no seu olho, e lhe dar essa palavra diretamente: segue-me. É uma ordem, não é? É um imperativo da parte de Cristo. Quem pode resistir à sua palavra? Mas é um privilégio, é um convite preciosíssimo. Talvez você olhasse para o lado e pensasse: é comigo? Ele me chamou para segui-lo? Que privilégio santo receber da parte de Cristo esse glorioso chamado para segui-lo. Eu lembro do jovem de Gadara. Os irmãos devem se lembrar da história daquele jovem que estava dos Gerazenos. Ele andava entre os sepulcros, possesso de demônios, nu, se machucando com pedras. E Cristo foi até lá. Você deve conhecer a história. Expulsou os demônios foram lançados sobre os porcos foram lançados sobre o mar, e aquele homem recobrou o seu pleno juízo, estava vestido, salvo pela graça. E então o povo daquela cidade, por causa dos porcos que morreram, expulsaram Cristo dali. E no finalzinho dessa história, lemos lá isso em Marcos, no capítulo 5, verso 18, quando Jesus estava para sair expulso daquela cidade, aquele jovem de Gadara, ele queria seguir a Jesus. E diz o texto que ele se aproximou de Jesus e suplicava para que o deixasse ir com ele. Ele: mestre, eu não quero ficar aqui. Aqui eu passei toda a minha vida no meio de sepulcros. Eu quero estar com o Senhor. E Cristo não deixou, não. A resposta de Cristo foi: Jesus, porém, não lhe permitiu. Não deixou segui-lo, não. Deu a ele uma outra missão. Deu a ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Ele seria um discípulo à distância. Claro que ele continuaria sendo um discípulo do Senhor Jesus Cristo, mas à distância. Ele não teve o privilégio que ele quis, que ele desejou, de estar ali juntinho com Cristo. Esse homem teve. Jesus virou para ele e disse aqui em Lucas 9, verso 59, segue-me. Mas qual a resposta dele? Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Me parece um pedido razoável, não é? Aqui está um homem que tem consideração pela sua família. Como diriam nos tempos modernos, um conservador, que respeita o seu pai. Existe entre os teólogos um debate a respeito de qual era exatamente a situação do pai daquele homem. Há pelo menos 3 visões. Alguns entendem que aquele homem estava dizendo: espere que meu pai morra, ele ainda está bem, o pai ainda estava saudável, mas ele não queria sair de casa enquanto o pai ainda fosse vivo. Então, dessa maneira, ele estaria adiando para um período talvez muito longo até ele seguir a Cristo. Até que o pai viesse a adoecer e viesse a falecer, e então ele sepultar o pai, ele estaria livre. Talvez ele percebesse: eu sou muito próximo aqui da família, a família depende de mim em alguns aspectos, e meu pai depende de mim, eu espere meu pai morrer. Alguns entendem que o pai já estava doente, à beira da morte, já perto do fim, então ele percebe: eu não posso deixar meu pai morrer. Eu não posso deixar meu pai nessa situação, eu preciso estar aqui, enquanto ele carece, ele está padecendo, e eu não posso deixá-lo nessa condição. Espere que ele morra talvez uma semana, alguns meses, 1 ano, 2. Então eu estarei livre.
Outros entendem que o pai tinha acabado de falecer. E que ele ainda tinha que sepultar o pai. Naquele tempo, as cerimônias de sepultamento poderiam levar até mesmo semanas. Alguns chegam a dizer que até um ano. Até um ano não se cessa as obrigações das famílias com respeito ao corpo daquele que morreu. E depois ainda de muito tempo tem que cuidar dos ossos ou coisas do tipo. E alguns eles pensavam que ele estava dizendo: meu pai acabou de morrer e eu preciso sepultá-lo primeiro. Em qualquer caso, meus irmãos, qualquer uma dessas situações, podemos perceber aparentemente uma motivação nobre daquele homem. Não? Um cuidado para com o pai e para com a sua família, e um desejo moral, afinal de contas, deve-se realmente cuidar dos pais. Parece ser um pedido justo. Ora, a própria palavra de Deus nos diz o seguinte, em 1 Timóteo 5,8, que se alguém não tem cuidado dos seus, isto é, da sua família, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Honrar pai e mãe. Alguns entendem que talvez aqui a motivação dele não fosse tão nobre, que ele estivesse aguardando que o pai morresse para que ele recebesse a herança. E que ele pudesse primeiro colocar a mão no que é dele, no quinhão dele. Então ele poderia ir, talvez já com um arrimo feito o seu pé de meia. Ele talvez não teria que dormir ao reléu como o outro, ao ar livre como os demais. Ele teria algum recurso e depois da herança e poderia servir a Cristo. Porém, meus irmãos, nenhuma dessas questões, independente de como venhamos a entender especificamente qual era a situação. E muitas vezes os homens, quando olham essa passagem, gastam muito tempo debatendo isso. Nenhuma delas trata exatamente do X da questão. O X da questão, meus irmãos, pela palavra do Senhor Jesus Cristo, que foi uma negativa contundente. Quando diz para aquele homem: deixa os mortos os sepultar, os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O X da questão não está no qual era a situação do seu pai. O X da questão está no fato de que Cristo deu para ele uma ordem: segue-me. E ele disse: primeiro deixa. Será que importa alguma justificativa, seja ela qual for, para não obedecer a Cristo? O problema é ele dizer: primeiro deixa. As crianças, os pais, sabem como é isso com as crianças, não é? Muitas vezes nós damos uma ordem para os nossos filhos. E os filhos: tá, papai, deixa primeiro eu. Já é uma desobediência aí, não é? As crianças podem olhar. Quando o pai dá uma ordem e o filho diz assim: tá, tudo bem, mas deixa primeiro eu. Não importa o que você vai falar. Já desobedeceu. Já desobedeceu o pai, que naquele momento mandou você fazer alguma coisa? Que é esse o problema aqui, meus irmãos? Cristo deu uma ordem para aquele homem: segue-me. E o que cabe a ele é tão somente dizer: sim, Senhor, levantar e segui-lo. E não importa o que ele terá que deixar para trás. Assim foi com Levi, não foi? Mateus, que estava lá na coletoria, era um coletor de impostos, talvez ali gerenciando dinheiro, recursos. Jesus olha para ele: tu, levanta, vem e segue-me. É dito que ele levantou e seguiu. Ele não disse: sim, Senhor, me espera acabar o meu turno aqui. Eu ainda tenho algumas pessoas para cobrar e eu tenho isso ou aquilo para fazer, eu já vou já já. Já já é menos do que já, né? Quando a gente diz eu vou já já, quer dizer que você não vai já já não, você vai demorar um pouco ainda. Ou como Pedro e André, que estavam ali nas redes, eram pescadores. É interessante olhar o caso de Pedro e André em Mateus 4, verso 18. Quando enfatiza a resposta pronta daqueles homens.
Veja o que diz Mateus 4, verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E como eles responderam? Não, Senhor, sim, eu vou, mas deixa primeiro, eu tenho aqui uma rede, eu tenho que guardar os peixes. Vou guardar a rede, vou dobrar, eu vou passar adiante para outro, já que eu vou segui-lo, não vou poder mais continuar, eu não vou desperdiçar aqui, talvez para um irmão, para um parente, eu vou vender, não vou perder isso aqui. Não é isso que lemos, não é? Verso 20, então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Não teve primeiro deixa. Eles obedeceram imediatamente. E é isso que Cristo está a ensinar a esse homem aqui. O que ele está a ensinar, meus irmãos, é que seguir a Cristo é um compromisso radical. Onde Cristo agora tem a prioridade e a autoridade suprema sobre a nossa vida. E nada, absolutamente nada, poderá competir com Jesus Cristo. É claro que Cristo aqui não está a nos ensinar que não devemos ter consideração por pai e por mãe, que não devemos nos preocupar com a condição de saúde do nosso pai e da nossa mãe. Não é isso que ele está ensinando. O que ele está ensinando é que entre pai e mãe e Cristo, Cristo vem primeiro. E que se Cristo diz segue-me, você segue. E que se Ele ordena, você obedece. É um compromisso radical. Não é um compromisso onde dá para acomodar duas coisas. Dá para acomodar dois interesses. Dá para acomodar várias questões. Que exige obediência restrita, imediata e pronta para com o Senhor Jesus Cristo. Será que compreendemos que a natureza do nosso discipulado, de sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo, de segui-lo, envolve um compromisso tão radical, a ponto de quando Ele chamar, nós diremos: aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Quando Ele me ordenar o que quer que seja na minha vida, eu direi: aqui estou, Senhor, para obedecê-lo. E quando outras coisas se colocarem no caminho da obediência a Cristo, a obediência a Cristo terá sempre a prioridade. É esse caso aqui. O Cristo diz para ele: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Os primeiros mortos aqui nessa frase são os mortos espirituais. Aqueles que não nasceram de novo. Aqueles que não conhecem a Cristo. Deixa que eles cuidem das coisas dessa vida. Porque você tem um compromisso com o reino de Deus. Tu vai e prega o reino de Deus. Foi isso que Jesus falou para aquele homem. O seu compromisso é comigo. Compreendemos isso? Os irmãos compreendem isso? Que hoje estão dizendo isso: meu compromisso é com Cristo. Eu irei obedecê-lo. Quantas vezes, meus irmãos, colocamos os mandamentos de Cristo em segundo lugar em relação às nossas circunstâncias de vida? Cristo dá os seus mandamentos. Ele tem as suas ordenanças. Ele tem a sua vontade revelada para nós. E nós dizemos: já, primeiro, agora não, seguirei depois. Obediência adiada é desobediência. Obediência adiada é desobediência. E que pode até ter o arrependimento e depois voltar a obedecer. Mas já é uma desobediência. O compromisso com Cristo é esse, meus irmãos. É um compromisso radical. Mas é também um compromisso decidido. Veja na terceira situação, a partir do verso 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus.
Uma situação semelhante com a do primeiro. Ele aqui, ou melhor, com a do segundo. Como o primeiro, ele se voluntariou, ele disse a outro, ele disse, seguir-te-ei, Senhor. Ele queria seguir o Senhor. Ele disse, Senhor, é minha vontade ouvir o seu evangelho de graça, a mensagem do reino. Veja as suas obras. Certamente tu és enviado da parte de Deus, eu quero seguir, Senhor, mas... Aqui já está o problema, não é? Verso 61. Seguir-te-ei, Senhor, mas... Será que podemos colocar um mas a qualquer coisa que dizemos a Deus? Quando falamos algo fantástico assim, colocamos um mais no final, você já sabe que aquilo que foi fantástico, na verdade não é tão fantástico assim. Não é? Quando vamos dar uma boa notícia para alguém, olha, coisa maravilhosa, mas você, não é bem assim. Essa é a disposição desse homem. Seguir-te-ei, Senhor, mas primeiro deixa-me despedir-dos da casa. O caso dele era mais simples do que o anterior. Ele não queria passar um tempo com o seu pai, aguardando que seu pai morresse, ou sepultando o seu pai. Ele só queria ir lá e se despedir, e talvez passar alguns dias com seus pais. Talvez 1 ou 2 dias para a gente se despedir, afinal de contas, quando eu te seguir para Jerusalém, eu vou ter que deixar a casa, eu não vou ver mais os meus pais, e eu só quero me despedir deles. Ora, os irmãos que conhecem bem a palavra de Deus, talvez se lembrem de um episódio semelhante, que aconteceu algo exatamente assim entre Elias e Eliseu, os profetas do Antigo Testamento. Em 1 Reis 19, quando Elias chamou Eliseu, 1 Reis 19, a partir do verso 19, veja comigo essa passagem, é interessante. Primeira Reis 19, a partir do verso 19, nós vemos o seguinte: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Em outras palavras, disse, segue-me. Então deixou os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Elias deixou, não é? Era um pedido simples. Eu só vou ali, eu vou num pé e volto no outro. Eu vou ali, só dar um beijo no meu pai e na minha mãe, pois agora eu serei um profeta. Eu terei mais residência fixa, estarei por aí com você, Elias. Deixa eu me despedir dos meus pais. Esse homem pede a mesma coisa. Pedido razoável, não é? Para meus irmãos, nós precisamos saber que Cristo, Ele olha os corações. Ele sabe o que está além das palavras. Ele sabe das motivações. Ele sabe da verdadeira disposição dos corações. Eliseu, ele só queria dar um beijo no seu pai e na sua mãe. Mas ele verdadeiramente iria seguir após Elias. Mas o homem dessa parábola, ou melhor, dessa história, tudo indica que, na verdade, o seu desejo de seguir após Cristo não era tão intenso assim. Pelo que Jesus diz para ele. Mas em Lucas 9, verso 62, quando ele pede para se despedir de casa, Jesus diz para ele, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aqui está um homem que tem um apego a coisas dessa vida maior do que a Cristo. Está olhando para trás. E seguir a Cristo envolve olhar para frente. O Senhor Jesus usa a figura de um arado. Um arado, ninguém aqui é do campo, talvez um ou outro saiba, um arado é um instrumento amarrado a bois, o qual uma lâmina entra na terra e vai arrastando a terra, arando a terra para preparar para a plantação. O arado deve seguir em linha reta. Aquele que está manejando o arado, ele tem que ter um olhar fixo, talvez em algum ponto mais adiante,
manejando o arado para que ele are em linha reta, sobretudo em terrenos pedregosos, quando o arado tende a sair do caminho, da linha reta, é preciso estar concentrado. E aquele que está com a mão no arado, olhando para cima, olhando para trás, para um lado e para o outro, rapidamente o arado vai perder o seu caminho. E ele não é apto para aquela função. Porque o seu olhar não é fixo para o objetivo o qual ele está empenhado. E é o caso daquele homem. Aquele homem tem um olhar em Cristo e um olhar na sua família. Ele não queria apenas se despedir da sua família. Ele tinha um apego tal à sua família que o impedia de olhar para a frente. Aquele homem talvez se despedisse da sua família, seguisse a Cristo. Depois de uma semana ou duas seguindo a Cristo, Cristo sabe o que está no coração. A saudade ia apertar de papai e de mamãe. Ia dizer: Jesus, pensando bem, tchau. Eu vou voltar para trás. Nos lembramos da mulher de Ló, não é? A mulher de Ló. Quando o Senhor arranca de Sodoma e Gomorra Ló, a sua família, e ele tira de lá e ele diz: vai para o monte, não olha para trás, porque eu destruí aquela cidade. E a mulher de Ló, pegar da sua casa, pegar a sua velha vida, ela olha para trás. E o Senhor deixa evidente nela que aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus. J.C. Ryle, pastor, conhecemos, reformado, século XVIII. Ele diz o seguinte, que aquele que olha para trás, ele quer voltar para trás. Aquele que olha para trás, ele quer voltar. Mas, meus irmãos, que o que o Senhor está fazendo aqui é descortinando os apegos do coração que competem com Cristo. E muitas vezes é assim conosco. Cristo nos ordena a fazer algo, mas existem outros interesses, outras questões que também amamos, que também estamos apegados e que competem com Cristo. E que por vezes escolhemos essas outras coisas ao invés de Cristo. Jesus diz: aquele que olha para trás não é apto para o meu reino. Compreendemos isso? Quais são os apegos que temos nos nossos corações que nos impedem a de forma decidida seguir após Ele? Precisamos deixar para trás tudo. Deixar para trás, especialmente no nosso coração, na nossa disposição. O problema não era a despedida que ele ia ter com o pai ou não, ou a mãe. O problema era o seu apego, que competia com Cristo. Cristo deve ser o primeiro lugar e o único lugar na nossa vida. Ele deve ocupar todo o trono que governa a nossa vida. É um compromisso decisivo. É um compromisso determinado. É um compromisso claro, que tem um olhar fixo para frente, olhando para Cristo. E, meus irmãos, quando nos envolvemos com as coisas dessa vida, demais nos apegamos às coisas dessa vida, demais pode até mesmo ser família. Nos tornamos inaptos para o reino dos céus. O próprio Senhor Jesus Cristo falou com tanta clareza, não foi? Aquele que ama pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. É um compromisso decidido. O apóstolo Paulo, falando a respeito disso, desse envolvimento, dessa entrega total e decisiva a Cristo, ele fala, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 2, no verso 3. 2 Timóteo 2, no verso 3, ele diz o seguinte, falando a Timóteo: participa dos meus sofrimentos,
como bom soldado de Cristo. E então ele diz o seguinte: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O soldado, ele se despede da sua família. Nós não temos... O Brasil não está em guerra, então não temos muito contato com a vida militar intensa. Mas eu tive um breve contato com isso enquanto eu estava morando nos Estados Unidos. E pude ver família se despedindo. Homens indo para a guerra. Iraque, Afeganistão, coisas desse tipo. E lá ele sequer teria algum contato com a sua família. A sua família não sabe para onde ele vai. Não pode saber a sua localização. Ele se despede. E o soldado tem um objetivo: satisfazer aquele que o arregimentou. E se ele tem um apego demais, e não pode, de forma decidida e firme, lutar pela sua causa, ou como diz a palavra de Deus, falando em um contexto de combate, tem um coração covarde, que volte para casa, não é apto para lutar. Assim é o soldado de Cristo. Ele não é apegado às coisas dessa vida, seja elas quais forem. Irmão, irmã, pai, mãe, filho, filha, trabalho, hobbies, casa, seja o que for. Se Cristo diz: vem, segue-me, eu vou e sigo, sem dizer mas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala da sua própria disposição. Filipenses 3, verso 13, ele diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, isto é, alcançado a perfeição, o prêmio da soberana vocação. Mas uma coisa faço, de forma decidida e clara, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu olho para frente, para o alvo. Essa é a minha determinação: ganhar a Cristo, alcançar a promessa, ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Você tem colocado algum mas no seu serviço a Cristo? Senhor, servir-te-ei, seguir-te-ei, mas até aqui. Há algumas outras questões que eu preciso resolver primeiro. Algumas outras prioridades, importâncias na minha vida que de fato impedem o meu serviço ao Senhor, de acordo com o que o Senhor tem exigido de mim. Aqui, meus irmãos, um senso de urgência, não é? Um senso de urgência que Cristo coloca no servi-lo. Queridos irmãos, servir a Cristo é um privilégio, mas que é um grande compromisso. É o maior compromisso. É um compromisso que envolve não apenas uma parte da nossa vida, mas envolve a vida do homem como um todo. Toda a vida do homem agora deve ser consagrada a Cristo. Aqueles que foram batizados estão dizendo: eu não pertenço mais a mim mesmo. Ou usando a linguagem do apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O meu querer é agradar ao Senhor, é fazer a sua vontade e viver para Ele. É um compromisso custoso, um compromisso radical, é um compromisso decisivo, é um compromisso que o mundo não entende. Pois quando vivemos assim, aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Serão chamados de xiitas radicais. Que radicalismo todo é esse? Mas seguir a Cristo de fato é um compromisso radical.
Nisso eles estão certos. É radical mesmo. E que exige tudo de nós. Em primeiro lugar, o mundo não vai compreender. O mundo vai rejeitar. O mundo vai questionar. Mas devemos permanecer firmes no Senhor. Interessante observar como Jesus não está desesperado por discípulos, não é? Se fosse um de nós, qualquer um de nós, e alguém dissesse seguir-te-ei, diria, opa, que bom, junta aqui. Mas Jesus não está desesperado por discípulos, não. Mas Ele quer que aqueles que o sigam com compreensão, entendimento do que é ser um verdadeiro cristão. Meus irmãos, nenhum de nós poderá dizer que assume esse compromisso com total integridade e perfeição, não é? Todos muitas vezes falhamos. Muitas vezes não pagamos o preço. Muitas vezes colocamos outras coisas na frente do Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Muitas vezes pecamos contra Cristo. Mas esse é o norte. E se assim fazemos, nos arrependemos. Pedimos a Cristo perdão e voltamos a segui-lo. Mas aqueles que querem viver conciliando servir a Cristo e servir ao mundo, são inaptos para o reino de Deus. Qualquer tentativa de conciliar Cristo com as coisas desse mundo será frustrada. Persevere, irmão. Vale a pena. Pague o preço. Porque ao final de tudo isso, há reservado para nós uma coroa de glória, para aqueles que perseverarem até o fim. Que o Senhor nos conceda a graça para sermos verdadeiros discípulos do nosso bom mestre. Amém.